Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje, que está aqui ao meu lado, é Cláudio Brasil do Amaral. Cláudio, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Muito bem, bem-vindo ao Urban View. O Obrigado. Cláudio, que está aqui ao meu lado, é sócio-diretor da Marinas do Brasil Consultoria Associados e presidente do IMB, que é o Instituto de Marinas do Brasil. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje, é Marinas, por que temos tão poucas num litoral tão imenso quanto o do Brasil? Então a gente vai bater um papo aqui com o Cláudio, entre outros assuntos, sobre que tipos de marina que existem, né? Um negócio que talvez a gente não conheça muito, só quem tem realmente que tem barco e conhece, e o Cláudio já me contou que existem diversos tipos de marina. Quais são os principais obstáculos que se tem no Brasil para se aprovar e implantar um projeto de marina? E o que está sendo planejado para esse setor? Quais são as perspectivas? Qual vai ser o futuro desse segmento? E aqui ao meu lado temos Sandra Lanza, que vai conversar com vocês. Muito bem, Gilberto. Bem-vindo. Cláudio, bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Quero fazer 2 convites para vocês. Primeiro, participar do nosso chat ao vivo se você está nos assistindo online aqui na AltV. Basta você fazer seu cadastro e mandar suas perguntas para a gente, que eu já estou aqui conectada, aguardando a participação de vocês. O segundo convite é vocês participarem da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma perguntinha que tem a ver com o que a gente está abordando aqui no programa. E você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: as marinas e os barcos são fontes de poluição e impacto ambiental negativo? 3 opções para você votar. Sim, regiões que concentram embarcações são sempre degradadas. A segunda opção, não, impactam tanto quanto a ação do homem, mas colaboram. Ou não, o impacto no meio ambiente é mínimo. Eu estou aguardando a participação de vocês e lá no final do programa a gente traz o resultado da enquete e o Cláudio vai comentar com a gente. Muito bem, nós vamos começar o nosso bate-papo com o Cláudio, justamente se referindo ao nosso olhar da semana, né, que é Marinas, porque temos tão poucas num litoral tão imenso quanto o do Brasil. Então, Cláudio, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: esta é uma verdade? Temos muito poucas marinas para um litoral tão festejado, aí 8.000 quilômetros de costas maravilhosas, as praias mais lindas do mundo, verdade, etc. Tudo esperando, né? Mas vejam só, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Nós estamos 100 anos atrasados nessa história. 100 anos 100 atrasados? Há 100 anos atrás, ou melhor, 101 anos atrás, em 1913 foi fundado o primeiro Yacht Clube do Brasil, lá em Niterói. Depois vieram as federações náuticas e depois apareceram as marinas, muito mais tarde. E o que ocorre é que nesse tempo todo a náutica se desenvolveu de uma maneira, vamos dizer, espontânea. E tiveram fases, vamos dizer, onde se fizeram as grandes marinas, principalmente no Rio de Janeiro, grandes projetos, com canais, com... exemplo seria a Marina da Glória, por exemplo. Marina da Glória, Marina do Frade, aquela cadeia da Rede Frade, depois a Marina Porto Bracuí, e várias outras nessa região de Angra dos Reis, que é o nosso Caribe, vamos dizer, brasileiro, que às vezes é bem mais interessante até do que o próprio Caribe lá. Mas o fato é que não houve nunca um olhar mais de planejamento, de desenvolvimento macro de marinas aqui no Brasil. Houveram algumas iniciativas até de outros países, de comissões e de expertise lá de Barcelona, de toda aquela região da Catalunha, e que nós conseguimos até trazer para o Brasil para motivar, vamos dizer, o pessoal aqui a entrar mais nessa linha do planejamento. Mas, enfim, eram novidades, a coisa acontecia lá fora e a gente continuava no passinho. Então, como não houve isso, e as marinas, aí entrou a lei CONAMA de 1986, a lei do meio ambiente, mais severa,
E, de fato, foi um momento em que essa parte, vamos dizer, de desenvolvimento de projetos específicos, assim, nesses ecossistemas, começou a ser, virou assim, o vilão do momento. Por quê? Porque incluía, vamos dizer, supostamente uma população um segmento mais privilegiado, e que aquilo não tinha, vamos dizer, interesse nacional nenhum, e que era, vamos dizer, como falava, inclusive, no passado, a própria Receita Federal, alguém lá escreveu o seguinte, que isso era um tipo de produto que não era importante para o país e tal. Enfim. Era um produto supérfluo. Supérfluo. O nome eu não me lembro bem como é que era, mas um nome bem técnico, mas que falava exatamente esse adjetivo aí. E o fato é que naquele momento começou a se proliferar, quando a gente não consegue, vamos dizer, fazer... É a cara do Brasil, né? Quando o pessoal não regulamenta e não deixa, enfim, não faz nada porque diz aleatoriamente que isso não é de interesse, sendo que sempre tem alguém que tem interesse. Exatamente. Não regulamentando, o que acontece? Começa a se construir do jeito que se quer, né? Periferia. Ou seja, perifericamente, começaram a surgir pequenas estruturas náuticas, sem regularização, sem absolutamente nenhuma autorização, e que até hoje existem, que estão gerando uma série de empregos e tal, tem valor, e que a gente chama de garagens náuticas. Então, a derivação não é exatamente uma marina, a marina é um complexo que oferece uma série de benefícios e de serviços e de suportes e tudo mais, e educação náutica, e, enfim, como se fosse um hotel, assim, 5 estrelas. E o outro seria, vamos dizer, como se fosse uma pousada que não tem nenhuma estrela e que não passa nota fiscal. Então, isso gerou impactos, inclusive, porque, por exemplo, no Nordeste a gente encontra tipicamente garagens náuticas na região de Pernambuco, ao norte e sul de Pernambuco, que se resumem a uma prainha calma, onde tem um galpão e a rampa é a própria praia. E o cara guarda o barco lá e não fica lá, não tem área social, não tem coisa nenhuma, é um depósito de barcos. Não é exatamente uma marina, o pessoal chama marina isso aí. Depois, a matriz, vamos dizer, das marinas, o modelo das marinas também é o modelo dos yacht clubs, só que os yacht clubs são um tipo de administração diferente porque é compartilhado por vários sócios. Então, não é exatamente, vamos dizer, um hotel, né? Então, seria, por exemplo, um clube e um hotel. Mais ou menos. Você pode até parar o seu barco ali momentaneamente, numa escala, mas você não tem essa infraestrutura adequada, digamos. No máximo, você tem alimentação, um local para tomar banho, mas não tem como ficar ali, né? No primeiro dia você não paga, no segundo dia você paga R$50, estou dando só um exemplo, no segundo dia é 100, depois 150, depois é 200, e ó, tchau, porque você não é sócio, entendeu? Mas é uma regra, porque aquilo é do sócio. Mas é um exemplo, fisicamente, tem muitos yacht clubes que são, na verdade, apelidados como marinas. Às vezes tem muitos apelidos assim, olha, a marina do yacht club. Então ele fala a marina do yacht club, ele está falando do flutuante, está falando das estruturas, mas na verdade não é o nome marino. O nome marino é um nome É até bom você global, passar para quem está nos assistindo exatamente qual o conceito, o que define uma marina e o que não define uma marina. Existe uma regulamentação, complementando, existe uma regulamentação para cada um dos termos? Não, a regulamentação, ela existe para todos. Nós estamos, inclusive, tentando melhorar essa situação através do GT Náutica, que é o grupo de trabalho do Ministério do Turismo para essa área náutica, da qual a gente já participa desde a criação disso em 2003, e aí 2009 já virou um núcleo muito maior, com vários ministérios integrados, todos os atores que participam disso. Então, hoje se precisa uma regulação para esse, vamos dizer, como é que se diz? Um marco regulatório para isso. Precisa regular isso aí. É uma série de situações que tem que se fazer. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa em 2012, concluindo em 2012, o Instituto Mais Brasil contribuiu com essa pesquisa para a Cobar, para outras entidades náuticas e associativas, inclusive lá do Rio de Janeiro, Sebrae, todo mundo.
E a gente concluiu assim, a gente fez uma pesquisa que tinham 500 pesquisados, 500 marinas, entre aspas. E dentro dessa pesquisa se fez todas essas enquetes e tudo mais. Só que nessas 500, nós podemos considerar aí que marinas, para valer mesmo, teriam mais ou menos, no máximo 20%, podem ser chamadas de marinas. As outras são as garagens náuticas e os yates clubes. Então, não se faz essa diferenciação, porque seria, vamos dizer, são três tipos. Um é periférico, que tem que se regulamentar, e aí pode ser chamado de marina, e criar, vamos dizer, as estrelas, e ele entrar, então, para o clube de quem está com a parte ambiental em ordem, com as estruturas, com os equipamentos, entende? A marina tem os equipamentos em geral, simplesmente um equipamento de recolher lixo, de drenagem de lavagem dos barcos, todas essas questões que estão ligadas com o ecossistema e que nós que estamos dentro d'água. Quer dizer, a marina tem marinas na parte seca, né, vagas em terra, pode ser verticalizadas dentro de gavetas, né, de racks que a gente chama, e tem marinas que tem a parte molhada, onde os barcos ficam dentro d'água com um pontão flutuante, com os fingers e com a proteção que tem aquilo lá. E às vezes tem as duas coisas na mesma marina. Mas o que falta para esses periféricos, que é a maioria, é entrar nessa qualificação. Isso está sendo feito, é um programa paciente, né? Está sendo feito com a contribuição até da SPO, Secretaria do Patrimônio da União, com o Ministério do Turismo, com o Ministério do Meio Ambiente, para que eles, inclusive com as associações de marinas do Brasil, algumas já fazendo isso, por exemplo, a Catimar, que é lá de Santa Catarina, fez um trabalho pioneiro agora para regulamentar 7 marinas, que na verdade são garagens náuticas, que estavam totalmente, não tinham nem, vamos dizer, inscrição, não tinham... legalmente, eles estão ocupando o espaço da União que não é permitido. Permitido para esse tipo de negócio. Então, é muito ampla a coisa. Eu queria até aproveitar, eu vou dar uma adiantadinha aqui no nosso roteiro. A gente tem um quadro que eu vou pedir para o pessoal da ilha, por gentileza, colocar. O Cláudio mandou para a gente um projeto que se chama, eu estou consultando aqui, chama-se Parque Hotel Marina Ponta do Coral em Florianópolis. Foi um projeto realizado pelo teu escritório, né? Sim, a parte de Marina. Marina, né? Junto com a equipe. Dá para colocar, por favor, Ilha? Não é isso, tá aí, olha aqui. Eu queria que você, até dentro dessa diferenciação que você estava falando de marinas, garagens náuticas, a marina pode ser com rec, ou seja, você pode colocar barco em cima do outro, ou marina onde o barco fica na água. Vamos aproveitar para fazer as duas coisas. Um pouquinho para mostrar como é que é esse projeto e, segundo, também para ilustrar que tipo de marina é isso, o que transforma isso realmente numa marina. Que lindo, hein? É muito interessante. Esse projeto, ele fica localizado lá em Florianópolis, na Baía Norte, que é o lugar, vamos dizer, nós temos 2 baías lá, né? Nós somos uma Essa ilha... é na área central de Florianópolis? Na área central, na Avenida Beira-Mar Norte. Lá está o continente, à esquerda, e a baía, ela é semi-fechada, tem uma barra que vai para o oceano e tal, e é um lugar bem tranquilo, um lugar que pode ser feito esse tipo de marina, que nesse caso a gente lançou um pier fixo. Que é esse pier que serve essa edificação aí, exatamente. Essa edificação é um hotel? Essa edificação é um hotel de 5 estrelas. Ele tem compartilhamento, inclusive, para depois ser pool dos proprietários que também vão investir lá. E ele atende, vamos dizer, essa carência que nós temos de hotéis dessa categoria no sul do país. Por outro lado, ao construir isso aí, o empreendedor, ele se compromete, isso tudo aprovado por lei, se compromete a desenvolver parques temáticos diferenciados para o pessoal de Florianópolis, para a população.
E ele abre, inclusive, no entorno ali. É no entorno, é na frente ali. Tá. Já existe uma área aberta ao público. Existe essa ponta aí que se chama Ponta do Coral. Aquilo ali é um terreno particular. E então ali é necessário que se faça uma dragagem, aliás, um aterro, para que ele duplique a área. Sendo que a área dele tem hoje 14.800 metros quadrados, a área do proprietário, e ele teria que ter o dobro disso aí para fazer os parques, não para construir mais. E para não deixar o hotel muito para dar, em cima. digamos, que faça a devolução à população. Contrapartida. Né? A contrapartida, exatamente. Aí tem uma ciclovia na beira-mar que já existe e tal. Agora, essa é a marina mesmo, né? Aí a marina, Gilberto, por que essa marina está nesse lugar aí? Ela está a 175 metros lá da margem. Ela poderia estar bem pertinho da margem se fosse permitido fazer uma simples dragagem para que esses barcos ficassem próximos de lá. Mas como lá não tem profundidade, e como dragagem em Florianópolis é um palavrão, e eu acho que isso é uma besteira, porque em várias cidades ou lugares do mundo todo, a dragagem acontece, e tem todo o controle, tem estudos para se fazer dragagem, tudo mais, isso é uma dragagem banal, pequena, não foi permitido fazer isso. Então nós observamos, fizemos estudos oceanográficos e nós descobrimos que tinha realmente uma profundidade maior lá naquela distância. Quer dizer, ali, sem fazer essa dragagem, ali tinha uma área adequada para se conseguir. Com certeza. Acesso aos barcos. Então a marina ficou offshore, ficou lá fora. E ela não tem, ela vai ser toda flutuante, com atenuadores de onda, e ela suporta, vamos dizer, as pequenas ondas que entram naquele ponto ali. Em outros pontos da beira-mar, as ondas já são de maior altitude, de maior energia, e não suporta esse tipo de tecnologia, porque dentro daquela cerca, assim, vamos falar assim, né, que são os atenuadores de onda, você tem lá um patrimônio muito grande, com 250 barcos, lanchas e veleiros e tal, que são bastante caros, né? E gente, crianças e famílias e tudo mais. Quer dizer, se você tem... Também é uma área que precisa de segurança, né? Eu vi, inclusive, na apresentação ali que tem espaço no pier e na marina para corpo de bombeiros, para a polícia. Exatamente. Uma marina, exatamente isso que faz a diferença de marina. Uma marina desse porte, ela não é uma marina imensa. Marina imensa, a gente fala assim de 600 barcos, 700 barcos, daí para cima. Tem marinas na Europa, nos Estados Unidos, de 3 mil barcos, 4 mil barcos, 10 mil barcos, 7 mil barcos. Então, esses benefícios para a comunidade são importantes, porque você pode ter, às vezes, em marina, até helicóptero, entendeu? Você pode ter várias coisas. Mas, geralmente, a gente tem Polícia Federal, a gente pode ter os bombeiros, a própria Marinha do Brasil, que é interessante, e a gente se sente, inclusive, mais confortável por ter esses apoios. E a própria Marina tem que ter um barco de resgate também para fazer algumas resgates ou ocorrências que possam acontecer. Aproveitando esse projeto que você nos apresentou aí, e falando essa dificuldade que você citou de fazer uma simples dragagem ali que possibilitaria que esse pier ficasse mais próximo ao empreendimento do hotel ali. Sim. Pergunto a você o seguinte, quais são os principais obstáculos para se aprovar e construir e entregar marinas no Brasil, né? Porque acho que tem uma primeira fase que é conseguir aprovar o projeto, depois é você conseguir construir sem que alguém embargue, né? Imagino eu, e depois na hora de entregar sem que alguém vá lá e invente alguma história, né? Eu convivo com essa via crucis aí, desde que eu comecei esse meu trabalho, já são 25, 26 anos já lutando nesse assunto. No início pareciam tudo flores e tudo mais, não tinha essa guerra toda, e o que ocorreu é que recrudesceu a parte ambiental e que politicamente também esse tipo de produto foi considerado, vamos dizer, o vilão da humanidade, porque ele poluía, porque ele arrebentava tudo e tal, sempre embasamentos completamente sem noção do que estão falando, claro, os projetos bons, que eu estou falando de projetos bons, existem projetos também ruins, existem até erros que foram feitos no mundo todo. Como tudo no mundo, como né? Tudo no mundo, Coisa bem feita, coisa mal feita. Agora, Gilberto, entre aprovar, por exemplo, tudo certinho, fazer todos os estudos, gastar uma fortuna até para fazer estudos que não precisam ser feitos. O EIA-RIMA de uma marina é como se fosse EIA-RIMA para uma petroquímica, entende? Isso é uma loucura, um negócio desse. Então,
essa visão que o Brasil tinha uma década atrás era muito obtusa. E graças a esse trabalho com o governo, ou seja, desde o início, eu sempre fui apolítico, nunca fui ligado a governo, pô, não queria nem ouvir falar nisso aí. Mas como eu vivo disso aí, a gente faz projetos, a gente faz planejamento, faz pesquisas, eu amo o que eu estou fazendo. Comecei navegando com 4 anos no barquinho lá em Porto Alegre, minha vida toda foi essa, entendeu? Eu digo, pô, mas então eu tenho que dar o meu lado aí, tem que pensar nisso aí. Tem que fazer o lado do lobby também, o lado político da história. Exatamente. A contragosto eu fiz. Aí tinha uma marina lá, uma marina para nascer lá na Bahia, na Bahia Marina, e hoje é uma belíssima uma marina, e eu fui convidado naquela época, que eu não conhecia nem metade do que eu conheço hoje, para ajudar lá naquele projeto, e o projeto também se enrolou todo, e isso foi em 86, 88, e a gente, naquilo foi um treinamento pavoroso para mostrar como a parte política interfere, agride o empreendedor, entendeu? Faz de tudo porque não quer fazer, porque tem algum grupo que pode fazer, então, é essa coisa que vocês conhecem. Então, essa parte política, ela está sendo usada até hoje muito pelo meio ambiente. Ou seja, se você tem que aprovar uma marina, respondendo, você tem que começar pelo meio ambiente, você tem que pegar a licença ambiental prévia, para depois ter a licença de instalação e a licença de operação. Se você começa pelo meio ambiente, se tiver alinhamento político lá dentro, do governador, do prefeito, com aquele meio ambiente, com aquela órgão ambiental, tudo bem. Se tiver ponta ali, alguma coisa, pode ter certeza que você vai demorar 300 anos. Se, como a União é a dona do patrimônio, vamos dizer, do mar, e nós fazemos parte da União, nós somos cidadãos, se ela quiser complicar, complica também. Então, essas canetadas aí, entendeu? Esse exagero, essa exacerbação de autoritarismo, criou uma sinistrose para o setor. Agora, para quem não tem nada para esconder e quem está querendo fazer as coisas certas, o recurso é ensinar esse pessoal, passar para eles todos os inputs, passar o máximo de informações e criar uma comissão interministerial. Foi isso que foi feito. Eu tenho orgulho de dizer isso. Vocês têm no projeto de Marina que lidar com várias instâncias, né? Meio ambiente, são instâncias municipais, estaduais, federais, União, Marinha, tem muita instância envolvida, tem muito órgão de decisão envolvida, é isso? Sem dúvida. Porque aí que está o negócio. Hoje está se tentando se simplificar isso. Qual é o nosso sonho? É não começar pelo meio ambiente, é começar pelo patrimônio da União, pelo dono do terreno. Se eu vou fazer uma coisa lá no teu terreno e você nem sabe o que eu estou fazendo, e faço um monte de investimento total e chego lá, pô, agora eu vou falar com o dono do terreno depois de ter feito todas essas análises. Então, quem são? Principalmente são a área da União, quando estão em águas, vamos dizer, litorâneas, né? Ou águas federais com fronteiras com outros países, como o Paraguai, lá, então tem Foz do Iguaçu, aquilo lá tudo é SPU. Aí tem a Marinha do Brasil, o IBAMA, ou o órgão ambiental local, o ICMBio, mas o IBAMA é o Ministério do Meio Ambiente, todos eles estão sobre a umbrella aí do Ministério do Ambiente, e a Prefeitura, que é uma coisa bem importante, porque se você não estiver bem com o humor do prefeito, você também a coisa não anda, apesar de ser ilegal até se você tem tudo aprovado. Mas tem vários outros, tem IFAM, que é a parte histórica, né? Patrimônio histórico, você pode, Ministério da Pesca, que é menos, enfim, tem vários outros órgãos, depende da situação. Isso que eu chamo de navegar em mares revoltos, né? Mares interessantes. Mares revoltos e tortuosos. Você está colocando aí os stakeholders aí, né? E a sociedade, como é que, quando vai implantar uma marina, vai nascer ali naquele espaço, como é que a população do entorno enxerga isso? De forma positiva ou não? Depende da região. Depende da região. Eu morei no Nordeste, na Bahia, 8 anos. Eu trabalho lá no Nordeste, no Norte, no Sul, tudo, exterior. E onde os lugares são mais carentes, onde o turismo é super valorizado, as coisas andam maravilhosamente bem. O interior do Brasil, mesma coisa. Não tem lazer. Tem 50 mil quilômetros de águas navegáveis nas áreas interiores do Brasil. É o terceiro maior corpo hídrico do mundo navegável. O primeiro é a Rússia, o segundo é
A Rússia, os Estados Unidos, nós somos... China 100 mil quilômetros navegável, isso é muita coisa, é uma loucura. Aí depois vem a China, a Rússia, o Brasil, depois vem os Estados Unidos. Então nós temos isso. Então lá todo mundo anda de trator, tem soja e tal, e o cara vai alugar um barco em Miami para andar de barco. Então é mais, o próprio IBAMA, todo mundo quer que as coisas aconteçam. Quanto mais para o sul você vem, mais redes sociais e mais pessoas, vamos dizer... As famosas ONGs? ONGs, tem a parte também de pessoas que nunca viram uma marina, que esse é o pior de tudo, mas não é uma grande parte da população, é uma minúscula parte da população. É a minoria barulhenta. É barulhenta. Está todo mundo dormindo lá, 300 mil habitantes dormindo, passam 5 caras batendo lata lá, e aí aqueles caras fazem mais barulho do que os 300 estão dormindo, os 300 mil. E realmente isso é uma coisa nociva, entendeu? E aí, como ninguém quer defender, e fica aquele jogo de, então vamos dar vamos fazer aí uma medida cautelar, vamos não sei o quê, passar o canetaço, chamar a Procuradoria da República. Então, isso é uma coisa assim, que graças a Deus eu acho que vai passar... Isso torna o custo do empreendimento também muito maior. Muito maior. E aí é mais fácil você botar o teu dinheiro num prédio, que tem lá o plano diretor definido, do que tu colocar num empreendimento com marina. Só que o potencial que uma marina tem para alavancar os outros empreendimentos é muito maior do que um prédio normal. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, no fim, com todas essas complicações, mesmo assim, é um bom negócio para o empreendedor? Os investimentos envolvidos são pequenos, médios, muito grandes? Como é que se dá o retorno do investimento? Como é que do ponto de vista, vamos supor, investidor, do ponto de vista imobiliário de uma marina? Certo. Olha, em geral, o que a gente aprendeu aqui no mundo todo é que uma marina por si só, ela não se mantém, ela não se autossustenta, ela tem que ter muita vaga. E muita vaga significa muita gente, muita confusão. Hoje a tendência é de marinas menores, com iates maiores e tal, com pessoal muito mais sofisticado, pagando um preço pela vaga muito maior. Então eu acho isso ruim para o povo, né, para a educação, vamos dizer, para a população como um todo, porque começa a não ter mais uma escala, né, de crescimento, e sim um segmento muito segmentado. Então, você ter, por exemplo, uma marina pequena, que vai faturar, vamos dizer, por mês 40 mil reais, é uma coisa muito específica de alguém lá, com 70, 80 barcos. Agora, se você tem uma marina média, já é um negócio. Agora, se você tem uma marina, tem uma retroárea, e você quer fazer um resort, você quer fazer um hotel, que tem tudo a ver com isso, com waterfront, que é essa linha aí onde se desenvolve essas coisas, você acaba fazendo um bom negócio, porque a própria marina alavanca, agrega qualidade para o empreendimento. Então, por exemplo, tem vários lugares que tem esses modelos, principalmente em Angra, onde o empreendimento tem uma extrema valorização por metro quadrado em razão de ter uma pequena marina. É charmoso, é uma coisa que chama atenção. Para quem é proprietário de uma unidade ali, fica uma coisa charmosa, mesmo que ele não tenha barco. Se você tem um hotel ali, você não tem barco, você pode chegar lá e locar um barco para passear também, porque, no fim, o negócio da locação também acaba... Exatamente, começar crescendo, né? E para o cara que é proprietário de uma embarcação, é perfeito porque ele tem onde ficar e tem onde deixar o barco dele. Exatamente. Quando ele for comprar, por exemplo, um imóvel, uma unidade, ele pode já reservar uma vaga na marina. Agora, isso aí é uma coisa que só funciona quando você tem efetivamente a aprovação da marina. Porque tem alguns casos antigos aqui, na Ribeira de São Lourenço, em que na década de 80, final de 80, que foi feito lá um projeto com os americanos, um projeto acho que de 2.000 vagas. E o pessoal apostou naquilo, que aquilo ia sair e venderam. E, em princípio, você comprava um apartamento e uma unidade tinha uma vaga lá e tal. E, infelizmente, essa marina não saiu, e por falta de consultoria, por falta de tecnologia na época, por uma série de razões que levaram, vamos dizer, ela a ser embargada várias vezes e tal. Então, o modelo é de multiuso, entendeu? Se você tiver, por exemplo, uma arena, um campo de golfe, você tem atrás, você tem o resort, você pode ter uma área comercial, você pode ter...
inclusive estaleiros mais à distância, estaleiros de fabricação de barcos. Você pode ter um polo náutico para valer. Agora, vocês E aí é um grande negócio. Você é de uma empresa Marinas do Brasil, que é uma empresa responsável por projetar, por dar consultoria. Vocês se utilizam muito de pesquisa de mercado para levantar justamente como fazer esses polos multidisciplinares aí com vários envolvidos no negócio? Sem dúvida nenhuma. Olha, a minha ex-profissão, que eu pendurei a chuteira com sucesso e ganhando um enorme salário em companhias aqui em São Paulo, era a área de publicidade e de marketing. Eu fiz isso durante 20 anos. Mas o marketing que eu preferi fazer depois é aquilo que eu mais gostava, que era voltar a navegar. Só que ficar navegando não paga ninguém, né? Não paga a conta no final do mês. Só dá alegria, mas pagar a conta não paga. Aí a gente descobriu esse nicho de mercado aí que está meio hipnotizado e tal, e a gente descolou isso aí para fazer esse avanço, né? Então, o que acontece? Vamos dizer, agora esqueci da pergunta. Não, eu estava falando se você costuma se utilizar de pesquisas de Sim. mercado para embasar, digamos, a viabilidade do empreendimento de uma marina. Então, por isso, eu usei toda essa experiência que eu tive com várias empresas de pesquisa, foi uma intensidade, que a gente lançou mais de 200, 400 produtos, a gente começou a fazer pesquisas desde o início disso. E isso hoje é aí pelo Instituto de Marinas do Brasil, que é um instituto sem fins lucrativos. Ele é totalmente voltado para ensinar governo, para ensinar os segmentos, para dar aula para os prefeitos, para dar aula para as universidades, para fazer palestra. E aqui tem uma pesquisa, Fatos e Números 2012, foi a última que foi feita, é a pesquisa oficial da indústria náutica brasileira, que fala da cadeia náutica produtiva Olha, gente, para quem está vendo aqui, ele trouxe aqui, são Indústria Náutica Brasileira, Fatos e Números 2012. Isso daqui é uma iniciativa do Instituto Marinas do Brasil, é isso? Do Instituto Marinas do Brasil, da ACOBAR, Associação de Consultores de Barcos, né? E também com a coordenação da Independente Consultores, Fórum Náutico Fluminense, Sebrae, tem bastante dados, Prefeitura do Rio de gráficos. Isso aqui serve de insumo também para vocês fazerem esse trabalho de relacionamento com os stakeholders, aí, com esse exatamente. distinto público, digamos, de interesse, né? Exatamente. Nós temos, na verdade, eu sempre separei bem as coisas, né? O que é a parte institucional e o que é a parte comercial. O dia quando nós tínhamos o Instituto voltado, vamos dizer, para... Estou vendo, não? Nós criamos a primeira Associação Brasileira de Marinas, Associação Brasileira de Marinas, Abramar chamava-se. Isso foi lá em Salvador, aquela experiência lá da Marina. O que mostrou ali foi um grupo interessado, a gente reuniu esse mundo, que ninguém sabia quem era quem, e a gente reuniu parceiros enormes lá, que foi fundada essa associação. A associação durou 2 anos, sob a minha batuta lá como presidente, e escolhido por eles, num congresso lá que foi feito, e depois disso não aconteceu mais nada. Porque cada um estava tentando resolver seu problema e ninguém queria olhar para o outro lado da mesa. Problema clássico de associações, né? Cada um puxar o lado, a sardinha para o seu lado e acabam esquecendo do foco Todo principal. mundo queria aprovar seu projeto, mas ninguém queria falar com o bicho-papão do outro lado da mesa, que eles chamavam, que era o Instituto Oceanográfico, que era o pessoal do meio ambiente, que era a jornalista que estava fazendo naquela época uma reportagem aqui de São Sebastião. Eu falei, mas gente, nós temos que sentar com esse pessoal, entender por que eles estão fazendo isso, por que eles não gostam disso. E eu fiz isso. Aí terminou o mandato, eu me larguei desse negócio, falei, não quero mais nada. Aí o governo apertando, pô, você tem que voltar e tal. Criei um instituto, o instituto cheio de associados. Começaram a mesma coisa, você tem que fazer consultoria para nós, não sei o quê. Não, olha aqui, então não tem mais associado também. Agora vai ser um instituto completamente voltado para ensino, para isso, para tal. Então isso aqui, nós já fizemos vários. Agora cada vez mais fica mais consistente. E nós não temos informação daqui. Você vai acumulando, né, os dados, faz o primeiro ano um pouco falho, o segundo ano vai... E não é todos os anos, não, são períodos. Só que o que acontece? Nós temos o respaldo da ICOMIA, que é a Associação das Associações das Indústrias Náuticas do mundo todo. São 35 países integrados. Eu faço parte do Comitê de Marinas lá,
e estou nesse assunto há 13 anos já com esse pessoal. Então, você aprende muita coisa com a Croácia, com os Estados Unidos, com a Itália, com vários países que estão entrando, Cuba. E você acaba conhecendo esses países, você acaba entendendo qual é o timing deles, como é que nós estamos posicionados, a quantas milhas eles estão andando na nossa frente, o que nós temos de melhor do que eles, nós somos emergentes. E isso tudo tem ajudado muito essa informação que a gente passa. Entende? Deixa eu te perguntar, Cláudio, essas informações como tem nesse anuário aqui, aos interessados que estão nos assistindo, eles conseguem obter essa informação aqui? Eles podem obter através do site do Instituto de Marinas do Brasil. Você não quer dar o endereço então do site? Instituto de Marinas do Brasil. Instituto de Marinas do Brasil. De Marinas é do Brasil. .com.org? .com.br. Nesse site aí, abrindo o site, ele está bem atualizado, mais ou menos atualizado. Depois da pesquisa ele foi atualizado até. Vocês podem abrir um PowerPoint que tem bem na entrada do site e ali tem o resumo, o que interessa mesmo, vamos dizer, a síntese dessas informações. E o site da tua empresa, que é a Marinas do Brasil, para quem que também estiver interessado nessa parte da consultoria, do planejamento, qual que seria para o pessoal conhecer um pouco melhor? marinasdobrasil.com.br. Simples assim, marinasdobrasil.com. Nosso Urban View está chegando ao fim. Eu vou fazer uma última pergunta para o nosso convidado aqui. Depois a Sandra vai falar da enquete e o Cláudio vai rapidamente comentar com a gente. A pergunta que eu queria terminar o programa com o Cláudio é a seguinte: Cláudio, visão de futuro. Você está otimista? Você acha que vai continuar mais ou menos a mesma coisa? Ou você está pessimista em relação ao futuro do mercado de marinas no Brasil? Olha, eu estou extremamente otimista pelas informações que nós temos, inclusive dos stakeholders de fora, locais também. O mercado está com uma demanda reprimida enorme com esse assunto de marinas. Ele é o gargalo de todo o desenvolvimento da indústria náutica aqui no Brasil. E aos pouquinhos as coisas vão se acontecendo e a parceria com o governo federal tem sido a melhor possível. E nós esperamos realmente que isso desague num bom desenvolvimento. Nós temos aí pela frente uma conferência internacional de marinas que o Brasil disputou agora uma licitação, o Brasil, né, a COBAR, pela COBAR e Instituto de Marinas do Brasil, eu consegui trazer aqui para o Brasil, junto com essa equipe, uma conferência em 2016, uma conferência mundial. Vai ser a Real World Marina Conference. World Marina Conference, que é da ICOMIA, e isso vai trazer 400 stakeholders e especialistas em marinas. E tem a de 2014 agora, o ano que vem, onde a gente vai participar também, que vai ser na Turquia, em junho. Então, vamos dizer, essa intensidade com a coisa está acontecendo, porque nós temos 70 mil barcos, gente, nesse monstro desse país. E nós poderíamos ter 700 mil barcos, no mínimo, para poder crescer se nós tivéssemos, vamos dizer, mais estruturas de apoio náutico. Então, a gente vê isso um campo muito fértil. Porque comprar um barco hoje no Brasil, que a gente conhece para as pessoas que têm barco, é isso. Não é só o desafio de você conseguir comprar o barco, mas é o desafio de ter aonde guardar esse barco a um custo razoável e conseguir manter esse barco a um custo razoável. Sandra Lanza vai contar o resultado da enquete, que é um outro tema também que o Cláudio vai comentar com a gente. Olha, resultado acirrado aqui na enquete. Foi bem interessante o resultado. A pergunta que a gente fez na enquete de hoje: as marinas e os barcos são fontes de poluição e impacto ambiental negativo? 25% disseram não, o impacto no meio ambiente é mínimo. 36% disseram sim, regiões que concentram embarcações são sempre degradadas. E 39%, a maioria, diz não impactam tanto como a ação do homem, mas colaboram. Quer dizer, por uma ligeira maioria, 39% contra 33%, o pessoal acha que colabora, mas o homem ainda é o principal agente de poluição. Quase grudado com 36%, sim, regiões que concentram embarcações são sempre degradadas, e a minoria diz que não, o impacto no meio ambiente é mínimo, com 25%, e Cláudio vai dizer a sua leitura disso, se é uma verdade, se ele concorda, discorda.
Olha, o grande impactante não é o homem, o grande impactante são os navios, principalmente, né? Os navios, ainda mais, nós estamos no litoral, nós temos vários portos, nós temos 30 e tantos portos na costa brasileira, né? E a gente vê, assim, verdadeiras aberrações, né? De lavagem de porões de navios dentro do Porto Santos, isso tudo aí, o mar é uma coisa única, ele acaba refletindo sobre vários locais. Nós temos aí derramamentos em São Sebastião, Praia Bela, nós temos N impactos que infelizmente são provocados por essa atividade, vamos dizer, necessária, que são os navios. Navios que eu falo, navios de carga, graneleiros e tal. Esse é um ponto principal. O outro é pela ineficiência do poder público na parte, por exemplo, principalmente de rios, que permitem, vamos dizer, a invasão desses rios, a montante, com atividades altamente poluidoras. E a marina está ali pequenininha, toda bonitinha, cheia de florzinha, com barco limpinho e tal, os caras limpando tudo quanto é dejeto e sujeira, fazendo a parte deles. Então não é a marina que polui isso. O mar é uma coisa completa, não é a marina. E como é que eu interpreto? Os caras não estão entendendo, essas pessoas, talvez não conheçam, estão confundindo isso com barco. Estou confundindo isso com outras coisas. Como é uma coisa meio desconhecida, ou pelo menos a pessoa nunca viu, diz, polui. Por que polui? Polui porque polui. Deve sair um monte de óleo diesel, de detrito e tal. Quando os motores hoje são extremamente diferentes do que eram antes. Hoje você tem todo um controle perfeito sobre... Existem marinas também com barco a vela também, né? Quer dizer, tem ainda uma poluição... Não tem, o barco a vela também tem motor. Agora, o que acontece? Ninguém vai querer sujar o seu quintal, a sua piscina. E a marina, a piscina dela é aquela frente ali. A marina em si, entendeu? Então isso é falta de conhecimento. Estamos terminando a nossa entrevista com Cláudio Brasil do Amaral, da empresa Marinas do Brasil Consultoria e Planejamento, e Sandra Lanza, antes do nosso término, vai contar para vocês quem é o nosso convidado, quem é o nosso entrevistado da semana que vem. Não percam o próximo Urbanview, que vai conversar com Mário Giangrande, diretor superintendente da BKO, sobre lançamentos inovadores para o mercado imobiliário focados na competitividade. O Mário vai contar como a BKO criou alguns produtos que ditaram tendência no mercado, como o conceito de super varandas. Então estamos combinados, na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro, às 17h15, aqui na UTV. Até lá! Cláudio, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Urbanview. Obrigado a vocês. Gostaria de ter explorado muito mais assuntos com você. Tenho aqui uma pauta enorme de coisas para falar com você. Então já fica o nosso convite aqui para você voltar numa... Ou vamos combinar no segundo semestre para a gente ver... Quando é que vai ser o nosso evento? Pronto. Quando é que vai ser o evento do Real World Marina Conference? Da Marina Conference, Esse que você falou, o Real World Marina Conference, do ICOMIA. Então, um que nós conseguimos é o de 2016. 2016. Agora, o 2014, nós estamos organizando um na Turquia, mas aí não é o Brasil, não vai ser no Brasil, vai ser na Turquia. Vai ser em junho. Então você volta depois desse evento para contar para a gente o que você viu lá fora e o que mudou nesse primeiro semestre de 2014, com Copa chegando e tudo mais. Realmente vai mudar. Agora é o último ano e o governo está uma coisa que eu não devo falar por aí, não sei se está filmando isso aí, mas se estiver filmando também pode ser ouvido. O Ministério do Turismo hoje tem uma intenção, não é nem mais intenção, é uma determinação até 2022 de atingir um número de turistas que eles podem conseguir atingir. E o turismo náutico está envolvido nesse assunto. Então, qual é a meta deles? 3 metas. Parques temáticos e parques naturais, que é tipo Foz do Iguaçu, que é um modelo hoje, não sei se vocês foram lá ultimamente, é um modelo de gestão, assim, até com esse ICMBio e tal. Parques temáticos e parques naturais, as cidades históricas e o litoral e o interior náutico. Ou seja, eles estão investindo em coisa náutica. Nós vamos baixar portarias, vamos deixar tudo prontinho. Torcemos para que isso aconteça e se torne realidade, porque o país está precisando de investimentos, está precisando de turistas. Nós voltamos quarta-feira que vem, 17h15 aqui, ao vivo, com mais uma edição do Urbanview para você. Até lá.